Então, hoje vamos continuar, estamos fechando aqui dentro do Psukei de Zimra, no nosso Sidur, na nossa Tefilá de Shaharit, na reza da manhã. A gente já viu o Psukei de Zimra, a parte central dele, o miolo, ele é composto por 6 Tehillim, 6 salmos de David HaMelech, desde o Salmo 145, o 146, 147, 148, 149 e 150. Quer dizer, são os últimos Teilim do Sefer Teilim, do livro dos Salmos de David HaMelech. A gente já viu até o 148. Vamos, a partir de hoje, ver o 149 e o 150, os dois últimos Teilim. E Bezrat Hashem, de novo, a gente vai ver quanto emuná a gente pode começar o nosso dia, todo dia, no Shaharit, quando a gente fizer o Shaharit, com Kavaná, com entendimento, quanto a gente consegue injetar de emuná no nosso dia, quando a gente já começa fazendo uma tefilá com coração, com entendimento das palavras, entendendo David HaMelech, a conexão que David HaMelech ele tinha com Hashem e como ele conseguiu expressar isso nas palavras dele. Então, o Teilim Kuv Memtet, Teilim 149. Então, a gente vai falar agora, a gente vai agradecer para Hashem de todas as salvações, de todas as bondades que Hashem faz, mas em especial, esse Teilim, ele vai focar nas salvações futuras, Bezrat Hashem, no momento da redenção, quando vai vir a salvação dos tzadikim, quando vai vir a honra dos tzadikim. A gente fala muito isso, na verdade, né, na nossa tefilá de Rosh Hashanah. Então, a gente fala que no momento que Deus vier para o mundo, ele acender a luz verdadeira, o quanto os tzadikim vão agradecer a Hashem, vão enxergar todas as bondades, e a maldade ela vai ser exterminada do mundo como se ela fosse fumaça. Assim a gente fala na nossa tefilá de Rosh Hashanah, e é mais ou menos esse Teilim Kuv Memtet. David HaMelech, ele já está lembrando para a gente como que vai ser, Bezrat Hashem, a Geulah final, a redenção final de Am Israel, a redenção final do mundo, o final de toda a maldade, os castigos dos perversos, para a gente dormir tranquilo. A gente às vezes fica inconformado, principalmente aqui no Brasil, a gente vendo muito essa perversão, está se invertendo, infelizmente, a justiça. Os justos estão sendo condenados e os malvados estão sendo exaltados. Então aqui a gente fica meio de estômago virado, mas a gente pode ficar tranquilo que Baruch Hashem, no final das contas, a gente vai enxergar toda a bondade, toda a perfeição de Hashem, e finalmente os tzadikim vão receber tudo que eles merecem, e os rechaim também, de acordo com suas maldades, assim eles vão ser castigados e vão receber o pagamento por cada maldade que eles fizeram em geral e em especial, tudo que eles fizeram contra o povo judeu. A gente está nessa situação lá em Eretz Israel, pessoas que moram lá mandando a destruição de mísseis caindo, destruindo casas, destruindo parques. Infelizmente, rechaim, que realmente não se importam com a vida alheia, que não se importam com se vão matar uma criança, se vão matar uma mulher, se vão matar um inocente. A gente não tem que ficar desesperado, a gente tem que confiar em Hashem, saber que no final Hashem vai fazer a justiça. Então, assim David HaMelech, ele louvava Hashem, a gente vai fazer um louvor Bezrat Hashem, também pensando já na redenção futura. Aleluia, Shir Ladoinoi Shir Hadash, que a gente vai fazer um cântico para Deus, a gente vai louvar Ele, fazer um cântico novo. Então aqui tem, a gente pode entender de duas maneiras, que vai ser o cântico final de Hashem, o cântico verdadeiro. A gente, por enquanto, a gente tem a nossa visão limitada da bondade de Hashem. Hashem ele tem que se esconder, ele não pode fazer as bondades, ele não pode fazer a justiça de uma maneira muito aberta, ele tem que esconder os atos dele, para a gente poder manter o nosso livre-arbítrio, mas vai chegar um momento que a gente vai fazer um Shir Hadash, um cântico novo, um cântico repleto de alegria,
que a gente vai enxergar toda a bondade, toda a perfeição de Hashem no momento que, como a gente fala no Teilim, que a gente faz no Birkat Hamazon de Shabbat, que no final dos tempos a gente vai, Bezrat Hashem, quando Deus ele voltar para Tzion, aí no Keholmim, Azemales Chokpino, a gente vai ter a alegria verdadeira só depois da redenção final. E uma outra maneira de entender que a gente vai fazer um Shir Hadash, isso é até uma dica também para a nossa Tfilá. Talvez uma das partes mais difíceis do nosso dia é a parte da Tfilá. O que quer dizer que é difícil a nossa Tfilá? Todos os dias a gente fazia a mesma Tfilá. Para os homens que têm obrigação de fazer 3 Tfilot no dia, Shaharit, Minha e Arvit, tem muitas mulheres também que costumam fazer as 3 Tfilot do dia, e é muito difícil, quer dizer, todos os dias você fazer a mesma Tfilá, as mesmas palavras, acaba caindo na mesmice, como a gente sempre comenta do livro Mesilat Yesharim, a expressão que ele usa, uma expressão trazida do Tanakh, de mitzvot anashim melumadá, mitzvot que a gente liga o piloto automático. Então, coisas, todo tipo de avodá que é muito repetitiva, a tendência é cair na mesmice. Então, quando a gente chega, por exemplo, Rosh Hashanah Yom Kippur, uau, que tefilá que a gente consegue fazer, porque é uma tefilá nova, são palavras novas, é um dia novo, quer dizer, toda a renovação que o próprio dia já traz, é um julgamento. Então, a gente tem uma motivação especial, mas é muito difícil na tefilá do dia a dia, lo aleino, só quando a gente está com uma doença, quando está com um problema financeiro, uau, aí nossa tefilá se renova de um jeito incrível, mas não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que procurar maneiras de estar sempre renovando a nossa tefilá, de estar sempre Bezrat Hashem, fazendo um Shir Hadash, que toda tefilá ela seja com o frescor de uma nova tefilá. Teilató Bikal Hassidim, e os seus louvores vai ser na congregação dos devotos, dos Hassidim, daquelas pessoas que cumprem até mesmo mais do que é exigido deles. Ismar Israel Beosav, e o povo judeu vai se alegrar com o seu Criador, aquele que o fez. Benei Tzion e Aguilo Bemalkam, e os filhos de Tzion, eles vão se alegrar com o seu rei. Então, tudo isso, Bezrat Hashem, já estamos esperando aqui, quando vier a vinda do Mashiach, com toda a alegria que isso vai trazer, a volta da justiça, a volta da bondade, a volta de Hashem como o único rei, onde não vão ter idolatrias, não vão ter falsos deuses, e não vão ter brigas por religião, e Alelu Shemo Bemahon, que a gente possa louvar o nome de Deus com danças, Betov Verinor Yezamruló, com tambor, com harpa, a gente vai fazer música para Deus, isso a gente vai ressaltar, Bezrat Hashem, no último Teilim, aqui no último salmo do livro de Salmos, e último Teilim, aqui nesse grupo do Psukei de Zimra, a gente vai falar bastante do uso dos instrumentos musicais, a gente tentar canalizar toda a nossa alegria, tudo que a gente tem de energia, a gente tentar canalizar no nosso serviço para Hashem. Como a gente falou, infelizmente a gente acaba canalizando todas as nossas energias nas nossas coisas, esquece de canalizar para Hashem as nossas energias. Tem um conceito muito bonito, vale sempre a pena a gente lembrar. Quando Yaakov Avino ele se reencontrou com o Yosef, depois de 22 anos, imagina a alegria desse reencontro do Yaakov com o Yosef. Então está escrito que eles se encontraram, o Yaakov, ele achava que o seu filho favorito estava morto, e 22 anos ele estava imerso em sofrimento, em luto, e de repente ele escuta dos filhos dele, o Yosef está vivo, então ele está se preparando para reencontrar com o Yosef, e está escrito que o Yosef, ele foi lá pessoalmente, ele montou a sua carruagem, ele foi na direção do pai, para se encontrar com o pai, para dar essa alegria para o pai o mais rápido possível, mas olha que incrível, de repente vira singular, e ele abraçou e ele chorou, deveria ter escrito, eles se abraçaram e eles choraram. Então o Rashi pergunta, por que está no singular aqui?
Então, responde o Rashi, porque o Yaakov Avinu, ele está fazendo o Shema Israel. Yaakov, agora é a hora de fazer o Shema Israel? Tá bom, é o horário de fazer o Shema Israel, quer cumprir a mitzvah, mas daqui a 5 minutos, abraça o teu filho, dá um beijo nele, chora junto com ele. Não, ele parou, ele não abraçou o filho. Quem abraçou e chorou foi o Yosef. O Yaakov está ocupado fazendo o Shema Israel. Então, não estou entendendo por que agora o Yaakov está fazendo o Shema Israel. Olha que lindo que responde para a gente o Steipler, o pai do Rav Chaim Kanievski Shlita. O Steipler, ele fala que o Yaakov, ele queria pegar toda aquela energia do reencontro e ele quer dedicar isso para Hashem. Ele usa aquele momento para fazer Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Errado. Assim a gente deve tentar servir a Hashem com a nossa força, com a nossa energia, com instrumentos musicais. Assim deve ser a nossa empolgação. Shir Hadash, sempre a nossa tefilá, tentar fazer de uma maneira como se fosse uma nova tefilá, fazer com empolgação, fazer com alegria, e não mitzvot anashim melumadá, não ligar o piloto automático, sair pronunciando as coisas sem entender o que a gente está falando. Rotze Hashem be'amo, Deus, ele deseja o seu povo. Olha que coisa incrível. Deus não precisa de nada, Deus é perfeito, Deus é completo, mas ao mesmo tempo é uma das poucas coisas, entre aspas, que a gente pode dar para Deus, mesmo que não faz falta para Ele, mas Deus, ele deseja as filotes do seu povo, quando a gente está louvando Ele, quando a gente está agradecendo Ele, que vê a rol, é como se a gente estivesse dando para Deus um pouco mais de alegria. E Efaer Navim Bishuá, e Deus vai adornar, Deus vai enfeitar todos os seus humildes do seu povo, Bishuá, com a sua salvação. Então, de novo, tudo aqui David Amelech já está profetizando como vai ser a Yeshua, a salvação final de Am Israel. E Al-Zu Hassidim Behavod, então vão ser coroados os Hassidim, as pessoas que mais conectadas com toda a espiritualidade, aqueles mais piedosos, eles vão ser coroados com kavod, com honra, Yeranenu al mishkevotam, e eles vão fazer cânticos de alegria deitados em suas camas. O que quer dizer isso? Na tranquilidade, Bezrat Hashem, quando chegar o momento da Geulah, os tzadikim que estão o tempo inteiro aqui se esforçando, eles vão ter o seu merecido descanso. Então, quando eles estiverem na tranquilidade da sua terra, quando eles estiverem na tranquilidade da sua casa, sem inimigos jogando mísseis na cabeça deles, sem a mídia criticando um país por estar defendendo os seus habitantes, 3, 4 mil mísseis sendo mandados, se não fosse Hashem, se não fosse Deus ter dado a sabedoria para fazer o Iron Dome, fazer toda uma proteção que está tendo 4 mil mísseis, não teria sobrado mais um prédio inteiro em Eretz Israel. E mesmo assim a gente vai, Bezrat Hashem, ter um momento que a gente vai poder viver tranquilo na nossa terra, em paz, em alegria, deitados nas nossas camas, sem toda essa preocupação que as pessoas em Israel estão me escrevendo, que estão dormindo mamacha à base de remédios, porque não conseguem dormir uma noite inteira, acabam de pegar no sono, toca o alarme, tem 10 segundos para ir para o miklat, para ir para o lugar protegido. As pessoas estão precisando de remédios para dormir. Quer dizer, a situação lá está muito difícil e a gente está, Bezrat Hashem, rezando, esperando quando vai chegar esse momento da Geulah, da salvação de Am Israel, que a gente vai poder estar na nossa terra, vivendo com tranquilidade, sem medo dos inimigos, dos vizinhos atacarem a gente com mísseis. Romemot el bigronam, e os louvores de Deus vão estar nas suas gargantas. A gente vai com alegria o tempo inteiro estar fazendo louvores para Hashem. Veherev pipiot beadam, e a espada de 2 gumes nas suas mãos, uma espada com 2 lâminas. Interessante que, só uma curiosidade, depois vamos entender o que é essa espada de 2 gumes. Está escrito, a gente acabou de passar na festa de Shavuot, a gente leu a história de Ruth.
Ruth e Orpá, elas eram filhas do rei Eglon, um rei de Moab, e esse rei foi morto por um dos Shoftim, por um dos juízes do povo judeu, o juiz Ehud. Como que ele matou o Eglon? Ele fingiu que ele ia levar um presente para o Eglon, ele pediu para falar a sós com o Eglon, e ele tinha feito uma espada de 2 gumes, de 2 lâminas, que ele tinha escondido, ele era canhoto, então ele escondeu do outro lado do corpo, onde as pessoas não esperam uma reação de alguém que vai atacar, e ele matou o rei Eglon, e isso começou o momento de salvação do povo judeu das mãos do povo de Moab. Então isso é só uma curiosidade, uma espada de 2 gumes, como foi usada por Ehud, o Shofet, para libertar o povo judeu da tirania do povo de Moab, do pai, o rei, que era o pai de Ruth e de Orpá. Aqui tem uma outra kavaná. O que a gente está falando? Que a gente vai estar com a espada de 2 gumes nas nossas mãos. Uma maneira de entender é que, na verdade, mesmo quando a gente vai para a guerra, na nossa boca estão os louvores de Hashem. Olha que mina Shamayim. Eu até escrevi, vou escrever, um amigo meu que mora em Israel, uma semana antes de começar agora essa nova guerra que está tendo, ele tinha me pedido, eu tinha editado há muitos anos um vídeo sobre os milagres da guerra, de uma das guerras que teve com Gaza, milagres abertos de soldados que iam entrar numa casa que era uma emboscada e uma mulher não deixou eles entrar, falou, não entra. E aí perguntaram, mas quem é você? Ele falou, eu sou Arahel. Quer dizer, muitas pessoas testemunharam isso. Pessoas falando, olha, estava caindo um míssil num lugar com muita gente e o Iron Dome, ele falhou, ele não conseguiu, o domo de ferro não conseguiu abater esse míssil que está caindo, e quando ele vai atingir, bate um vento e desvia esse míssil para o mar e não atinge ninguém. Quer dizer, pessoas viram isso, pessoas fizeram chuvá, pessoas afastadas de Torá e Mitzvot, viram os milagres abertos. Então, esse rapaz me pediu esse vídeo alguns dias antes de começar os ataques. Eu ia brincar com ele se ele está ligado aí com os ataques que estão acontecendo, porque, de novo, a gente vai vendo milagres abertos. Quando a gente vai para a guerra, óbvio que a gente dá louvores para os nossos soldados, para toda a inteligência militar, para todo mundo que está arriscando suas vidas para proteger o povo judeu, mas, acima de tudo, a gente sabe que é Hashem. Esse é o nosso verdadeiro domo de ferro, é Ele que protege, Ele é a nossa arma de guerra que salva a gente da mão dos nossos inimigos. Entrevistaram uma vez um dos chefes do Hamas e perguntaram por que vocês jogam os mísseis e vocês não acertam o alvo? Quer dizer, tem uma quantidade muito grande de mísseis que caem em campo aberto, que caem no mar, que caem até mesmo dentro de Gaza e destrói as próprias casas deles. Então perguntaram para esse chefe militar do Hamas por que vocês não desenvolvem melhor essa tecnologia? E ele respondeu, o problema não é a tecnologia, o Deus deles não deixa os nossos mísseis caírem. Quer dizer, até eles percebem que tem a mão de Hashem. E outra explicação aqui, que a gente vai louvar nas nossas gargantas, e a espada de 2 gumes vai estar na nossa mão, isso é a nossa tefilá. Essa é a nossa arma verdadeira, como Yaakov Avinu, ele já tinha recebido a brahá, quando ele foi pegar a brahá do Yitzhak, então o Yitzhak virou para ele e falou, Akol kol Yaakov ve'ayadaim yeidei Esav. Guerra é com Esav, poderio militar, isso é Esav, é Roma, são os descendentes de Esav, mas Akol kol Yaakov, a boca é a boca de Yaakov, isso é a nossa tefilá. Não tem tefilá como a tefilá de Am Israel. Quando a gente quer vencer uma guerra, a gente vai vencer através da tefilá, através dos nossos pedidos para Hashem, e Hashem vai proteger a gente. Lassot nekamah bagoim, e Deus finalmente vai fazer a vingança com todas as nações que trataram mal a gente, que perseguiram, que causaram toda morte e perseguições e expulsões. Se a gente pegar, infelizmente, na época da Idade Média, quantas vezes os judeus eles foram massacrados, os pogromim e as cruzadas,
e entravam nos vilarejos e matavam todo mundo, homens, mulheres, crianças, senhores de idade, com crueldade e tudo que levavam pessoas para tentar forçar eles a abandonarem o judaísmo e se converterem para outras fés, com todos os tipos de torturas. A gente vê, infelizmente, teve uma vez eu comecei a assistir estava falando sobre todas as torturas que faziam na época da Inquisição. É inacreditável que um ser humano consegue chegar num nível tão baixo. São equipamentos de tortura que, no meio do documentário, eu desliguei, eu não consegui terminar de assistir, porque não dá para imaginar o ser humano chegando num nível tão baixo, mas a gente pode ter certeza que vai vir Nekamá Bagoim, Deus ele vai trazer a vingança, ele vai cobrar de todas as nações que fizeram mal contra o povo judeu e do BDS, pessoas que estão incentivando todo tipo de boicote contra Israel, mas é interessante que esses que incentivam o boicote contra Israel, quando interessa os produtos israelenses, eles consomem. Tudo de tecnologia que é desenvolvido em Israel, isso eles não boicotam, quer dizer, um boicote da boca para fora e gente defendendo que os palestinos são pobres coitados e que Israel está atacando de uma maneira covarde, como os jornais distorcem. Mandaram uma brasileira que ela deu entrevista para o Fantástico, falando a situação de Israel, foi completamente cortada a entrevista, distorcida, tirada do contexto. A gente vê que o antissemitismo, que parece, na verdade, que não, Baruch Hashem não tem antissemitismo, a gente vê que não perdem nenhuma oportunidade de atacar o povo judeu. Tudo isso vai ter a vingança de Hashem. Deus, ele vê tudo, ele sabe qual é a intenção verdadeira de cada um, e assim vai ser o castigo que cada nação vai receber pelo mal que está fazendo, pelas perseguições contra o povo judeu. Torrehot Baleumim, e toda a repreensão que os governos vão receber. Então, olha que incrível, e a gente vê isso acontecendo hoje em dia. O principal, quando o povo judeu sai para uma guerra, não é para matar, não é para destruir, é para dar uma torrahá, para dar uma repreensão, para que os outros povos respeitem a gente e respeitem a Deus, vivam da maneira correta. Não existe exército do mundo que avisa antes de um ataque para evacuar um lugar. Sempre quando um exército quer atacar um outro povo, quer matar o máximo número de pessoas, quer causar destruição, o exército de Israel é o exército mais ético do mundo. Eles avisam, eles ligam, eles falam para as pessoas saírem da casa para poupar vidas inocentes. Morrem inocentes, óbvio que morrem inocentes, principalmente quando os inocentes são usados como escudos, né? Quando são colocados na frente de arsenais de armas, mas é, sem dúvida nenhuma, um exército ético, um exército que Baruch Hashem demonstra a essência do povo judeu. Lesor Malchechem Bezikim, e os seus reis vão ser presos em correntes, Venir Bedechem Bechavlei Barzel, e os seus nobres vão ser algemados com algemas de ferro. Lassod Bahem Mishpat Katuv, e vai ser feito com eles a justiça, conforme está escrito nos livros do Tanar. Existem muitas profecias, como vai ser o julgamento final de todos os povos, de todas as nações, de todos aqueles que se dedicaram para fazer mal para o povo judeu. Tudo isso vai acontecer exatamente conforme já estava profetizado. Adar Hu Lechol Hassidav, aleluia, isso vai ser um grande esplendor para todos os devotos, para todos os piedosos, e vamos louvar Hashem, Bezrat Hashem, isso é uma grande profecia do que vai acontecer, Bezrat Hashem, Bimherá Beyameino, o mais rápido possível nos nossos dias, Shetechezeina Ineino, que a gente possa ter alegria dos nossos olhos poderem ver a vinda do Mashiach, a vinda dessa Geulá, e vai terminar, Bezrat Hashem, todos os sofrimentos do povo judeu, e Deus vai poder reinar novamente com justiça, com bondade e principalmente com shalom, que a gente vai ter paz em todo o mundo. Vamos para o último Teilim dessa série aqui de 6 Teilim, que é a parte central
do Psuquei de Zimra, e também o último Teilim do Sefer Teilim, do livro de Salmos, o Salmo Kuf Nun, Salmo 150, ele resumindo do que se trata esse último salmo, que a gente deve servir a Hashem com alegria, a gente deve louvar a Hashem com instrumentos musicais, com música. Então, não só se alegrar, vamos aprender de Yaakov Avinu, a gente se alegrar, a alegria verdadeira de servir a Hashem, não só fazer uma festa, o pessoal brinca, mas infelizmente é verdade, não existe mais festa de bar mitzvah, é festa de mitzvah bar. O principal não é o momento do menino que está recebendo aliá na Torá, que agora está, Bezrat Hashem, começando a cumprir Torá e mitzvot. O principal é dar uma festa bonita para mostrar para todo mundo que eu posso dar uma grande festa. Não é mais bar mitzvah, é mitzvah bar, é mitzvah de dar uma grande festa e mostrar como que eu posso. Não é assim que a gente demonstra alegria, não é assim que a gente demonstra os louvores para Hashem. A gente deve canalizar toda a nossa energia, Bezrat Hashem, aonde isso deve ser canalizado. Tem só uma história muito rápida do Briskerov. O Briskerov, ele infelizmente pegou uma época dos Maskilim. Os Maskilim seriam, entre aspas, o precursor de todo esse movimento reformista que tem hoje em dia dentro do judaísmo. E esses Maskilim, eles aproveitaram um pouco do movimento que teve depois da Idade Média, quando teve toda a época de escuridão, então começou toda aquela época do iluminismo, e os Maskilim são os, entre aspas, iluministas judeus, que quiseram, entre aspas, trazer luz para o judaísmo. Ao contrário, começaram, infelizmente, movimentos de assimilação muito grande. Muita gente começou a tirar os filhos das escolas judaicas, tirar o filho do Heider para estudar a Torá, e começaram a matricular os filhos em colégios não judaicos, porque o importante agora é ser um bom engenheiro, um bom médico, um bom advogado, mesmo que não saiba a Torá. Assim era o pensamento dos Maskilim, e o Briskerov, ele pegou justamente essa fase do judaísmo, então ele brigava de uma maneira muito dura contra esse movimento reformista. Certa vez convidaram o Briskerov para ir, o homem mais poderoso da cidade, e infelizmente era um dos líderes dos Maskilim, veio convidar o rabino para o bar mitzvah do filho dele. Então, estava uma festa de gala com as pessoas mais importantes da cidade, comida, bebida, garçons, com toda a pompa. Ele foi pessoalmente buscar o rabino numa carruagem puxada por cavalos especiais. Ele falou: rabino, por favor, eu vim pessoalmente te buscar para o senhor participar do bar mitzvah do meu filho. Provavelmente não sei nem se a comida mais era kasher. E o Briskerov perguntou para esse pai sobre o que o teu filho vai falar, o vorte de bar mitzvah, o famoso discurso que o rapaz, quando chega na idade de bar mitzvah, ele prepara um discurso para entrar na vida de Torá e mitzvot. Então esse pai falou: mas espera aí, que discurso? Isso aí, rabino, isso é uma coisa velha. Hoje em dia, as crianças não fazem mais discurso de Torá, esquece isso. E o rabino falou: se não vai ter discurso de Torá, eu não vou na festa. Falou: não, rabino, você vai me humilhar em público. Rabino, por favor, eu vim aqui te buscar, está todo mundo te esperando. Ele falou: uma festa que não tem Torá, eu não vou, não tem Deus nessa festa. E ele realmente não foi. Na mesma hora entrou um pobre da cidade, veio convidar o rabino para vir no bar mitzvah do filho dele, uma festa muito humilde, e ele perguntou para esse pobre: mas do que teu filho vai falar? E ele falou: não, ele preparou, ele está 3 meses preparando um Dvar Torá, e o rabino falou: na tua festa eu vou. E esse homem ficou tão bravo, ele acabou conseguindo, no final das contas, expulsar o Briskerov da cidade, mas o Briskerov saiu de cabeça erguida, porque ele falou: uma festa onde não tem Torá não é uma festa de Hashem, não tem Hashem nessa festa. Então, aqui a gente tem que usar nossa alegria para servir Hashem com música. Isso é um outro detalhe, vamos aproveitar já que estamos nesse assunto. Música tem um poder muito forte espiritual. Então, a gente acha que música é só um entretenimento, música é só para dar uma relaxada. A gente tem que saber que música, ela pode trazer
uma conexão espiritual muito grande, e Deus nos livre, ela pode trazer também, ao mesmo tempo, uma desconexão espiritual muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de música que a gente está escutando, o tipo de letra, as pessoas que estão cantando essa música, porque a música vem com uma energia muito forte que ou eleva a gente ou puxa a gente para baixo. Se a gente pegar Deus nos livre, hoje em dia o que eles chamam de música, que esses funks com letras que é de tremer de escutar esse tipo de coisa, com certeza quanta sujeira espiritual esse tipo de música causa para a nossa alma. Não sei se dá para chamar isso de música. Então a gente tem que tomar muito cuidado o tipo de música também que a gente escuta, porque isso vem com uma energia que pode ser uma energia boa ou, Deus nos livre, uma energia muito negativa. Então, o último salmo fala aleluia, aleluia el bekocho. Então, vamos louvar a Deus, vamos louvar o Kel Bekocho, vamos louvar Deus no seu santuário. Aleluhu birkiau zó, vamos louvar Deus no firmamento do seu poder. Então, coisas um pouco difíceis de entender, como a gente já explicou, o que é o conceito do firmamento. O céu é chamado de firmamento, quer dizer, uma coisa rígida. Onde está esse firmamento? Isso é um dos grandes segredos da criação do mundo. Aleluhu bigvurotav, vamos louvar Deus com todos os seus atos poderosos, quer dizer, enxergar a mão de Hashem em todas as coisas que acontecem no mundo. Aleluhu kerov gudlo, vamos louvar Hashem de acordo com a sua enorme grandeza. A gente já explicou que sempre grandeza de Hashem está associado com a bondade dele. Sempre que a gente fala que Hashem é Gadol, que Deus é grande, isso é grande em bondade, grande em Hesed, em coisas boas que ele faz pelo mundo inteiro. Deus sustenta o mundo inteiro, manda tudo o que a gente precisa, no momento que a gente precisa. Vamos louvar Hashem pela sua grande bondade. Aleluhu beteka shofar, a gente vai louvar Deus com o toque do shofar. Aleluhu benevel vehinor, vamos louvar Hashem com a lira, com a harpa. A gente sabe que David Ameller, ele gostava muito da música e também ele usava música para se conectar com Hashem. Aleluhu betofu mahol, vamos louvar Hashem com o tambor e com as danças. Olha o quanto é exigido da gente louvar Hashem com alegria, fazer tefilá com alegria, fazer mitzvot com alegria. Óbvio que se a gente fizer mitzvah sem alegria, valeu a mitzvah, mas não se compara uma mitzvah feita com peso, como se eu quero terminar rápido para poder me livrar, e uma tefilá que é feita com alegria, que é feita do fundo do coração, não se comparam as mitzvot feitas com alegria, com dança. Aleluhu beminim velgav, vamos louvar Hashem com o órgão e com a flauta. Aleluhu betzil tzelei shamar, vamos louvar Hashem com símbolos ressonando. Aleluhu betzil tzelei truá, vamos louvar Hashem com as trompetas ressonando. Kola neshama tehalelia, aleluia, toda neshama vai louvar Hashem, Bezrat Hashem. A gente termina aqui os salmos com uma esperança que vai chegar um dia que todas as almas, mais bonito do que todos os instrumentos musicais do mundo, é quando a nossa alma, ela canta para Deus, ela louva Hashem. Esse é o instrumento musical mais lindo, a gente usar a nossa voz para agradecer e para louvar Hashem. Então, quem sabe um dia, Bezrat Hashem, que todas as Neshamot, todas as almas, Tehalel Yah, vão trazer louvores para o Criador do mundo. Como a gente já explicou, o nome Yud, Rei, é um dos nomes de Hashem que está associado com o Deus da eternidade. Aleluia, vamos louvar Hashem. Então, olha que interessante. Aqui, se a gente olhar nesse último salmo, aparece 13 vezes o conceito de Alelu, vamos louvar. Essas 13 vezes, elas são um paralelo dos 13 atributos de misericórdia de Hashem.
é mais uma forma da gente despertar os 13 atributos de misericórdia que sobre o mundo Hashem possa mandar a misericórdia dele. Quando a gente termina o último salmo, tem uma coisa aqui que chama atenção, a gente vai repetir essa última frase, Kola Neshama Te Aleluia, Aleluia, Kola Neshama Te Aleluia, Aleluia. Por que a gente repete essa última frase? Toda Neshama, ela vai louvar a Deus e que Deus seja louvado. Então, isso para mostrar que está terminando essa série de 6 Teilim, essa parte central, o núcleo do Psuquei de Zimra, os Psukim de cântico de louvor para Hashem. A gente está terminando com o último salmo do livro de Teilim. Depois disso, a gente vai trazer aqui uma coletânea de Psukim, que eles começam com a palavra Baruch. E vamos ver um conceito muito interessante, o conceito do Amém. Então, olha só o que a gente fala logo depois. Baruch Hashem Leolam, Amém ve Amém, que Deus seja abençoado, Deus é a fonte de todas as brachot, para todos sempre, Amém ve Amém. Por que a gente repete aqui? Para reenfatizar o Amém ve Amém. Então, olha que coisa maravilhosa a explicação. O Amém, o que significa a palavra Amém? O primeiro significado é, na verdade, as iniciais de El Melech Neman. Deus é o rei confiável. Então, normalmente, quando a gente fala Amém, quando a gente escuta, por exemplo, uma brachá, a gente fala Amém. O Amém, ele tem 3 funções principais. A primeira função do Amém é quando uma pessoa quer aceitar um voto sobre ele. Então, por exemplo, a gente acabou, Minas Shamayim, a gente acabou de ver na Parashá da Shavua, ontem a gente teve a Parashá, e a gente viu da mulher Sotá, aquela mulher que ela é acusada, ela quer dizer, não só acusada, ela tem indícios muito fortes que ela cometeu adultério, e essa mulher tem que passar por uma cerimônia para provar que ela é inocente. Ela criou uma situação que ela se colocou em dúvida se ela cometeu adultério, e agora ela vai passar por uma cerimônia que ela tem que demonstrar a inocência dela. Então, o que acontece? Vai ser feito o Cohen, que está conduzindo essa cerimônia, ele faz um juramento que essa mulher, ela está jurando que ela não cometeu adultério, nem agora que ela está sendo acusado, e também em nenhum momento anterior da vida dela, e essa mulher respondia Amém ve Amém. Por que fala Amém ve Amém? Porque quando você responde Amém, você está recebendo, é como se você pessoalmente estivesse fazendo esse juramento. Quando alguém faz um juramento e a pessoa responde Amém, é como se ele pessoalmente estivesse pronunciando esse juramento, e é isso que está acontecendo com a mulher Sotá. Ela fala Amém ve Amém. Tanto agora eu estou garantindo que eu não fiz nenhum ato de adultério, quanto em nenhum momento anterior eu nunca cometi nenhum ato de adultério. Também o Amém, que a gente fala, ele serve para reconhecer a veracidade de alguma coisa que foi falada e também para expressar a esperança. Quando a gente escuta alguma coisa e a gente quer que isso se cumpra, a gente fala Amém. Então mostra a nossa emuná, a gente espera que isso realmente possa se cumprir. Então, aqui, a gente acabou de trazer, em todos os psukim que a gente leu, de David Ameller, todos esses salmos que a gente leu, a gente falou muito da bondade de Hashem, do poder de Hashem, a gente falou sobre a redenção final, então a gente está fechando tudo isso com Amém ve Amém, que a gente possa ver toda essa redenção acontecendo, que a gente possa, Bezrat Hashem, reconhecer a veracidade, que tudo que está dito sobre o poder de Deus, a gente concorda com tudo isso, e que Bezrat Hashem, a gente está esperando o momento que todas essas profecias, elas vão acontecer. Então, continuando, Baruch Hashem Mitzion, que seja abençoado Deus desde Tzion, Shoren Yerushalayim,
aquele que repousa sobre Jerusalém, aleluia. Então, que o nome de Deus seja louvado. Baruch Hashem Elohim, Eloquei Israel, que seja abençoado o Deus da misericórdia. Olha que interessante, Yud Kei Vav Kei é o nome de Deus da misericórdia. E logo depois vem o nome Elohim. Elohim é o nome de Deus da justiça. Então os dois nomes estão juntos, quer dizer, na redenção final, a gente vai ver a misericórdia que vai ser feita para os tzadikim e os julgamentos, castigos que vão ser feitos para os rechaim. Deus vai se elevar através da bondade para os bondosos e através do castigo para os perversos. Eloquei Israel, o Deus de Israel, olha como a gente deve viver a nossa vida com pureza, porque Deus associou o nome dele com o povo judeu. Ele se denomina Eloquei Israel, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu. O Seniflaot Levador, aquele que faz maravilha sozinho, para a gente não confundir e achar que a gente faz alguma coisa, a gente não faz nada, tudo é Hashem que faz, a gente faz Ishtadlut, a gente faz a nossa parte, mas quem realmente faz tudo acontecer é Hashem, todas as maravilhas, tudo é Hashem que faz acontecer. Baruch Shem Kvodo Leolam, que seja abençoado o nome da glória de Hashem para sempre. Vai Malek Vodô et Kolaharetz, que a honra de Hashem possa preencher toda a terra. Amém, ve amém. Quer dizer, a gente está terminando aqui com uma esperança muito grande que toda essa redenção que já foi profetizada, que tudo que foi falado de louvores para Hashem, a gente concorda, a gente tem esperança do fundo do coração que vai vir, Bezrat Hashem, a redenção final. Agora estamos já indo para o finalzinho do Psukei de Zimra. A gente vai trazer aqui, são 3 partes, é dividido em 3 partes. Agora, esse próximo trecho do Psukei de Zimra, a primeira parte são palavras de David Ameller, que aparecem no livro Divrei Hayamim, no livro de Crônicas. Então, aparecem palavras de louvores a Deus que foram pronunciadas por David Ameller. A gente vai ver o contexto um pouco antes da construção do Beit HaMikdash. David Ameller, ele não teve o mérito de construir o nosso Beit HaMikdash, porque Deus falou que ele estava com as mãos manchadas com sangue. Não é uma crítica para David Ameller. David Ameller fez as guerras de Deus. Todas as guerras que David Ameller fez foram guerras para libertar o povo judeu de outros povos que não deixavam a gente servir a Hashem com liberdade. Foram todas guerras que tiveram permissão de Deus de acontecer. Mas Deus, ele falou para David Ameller: essa casa que eu estou construindo é uma casa de shalom, é uma casa de paz, e você que fez tantas guerras na vida, não combina você construir essa casa de paz. Quem vai vir construir? O teu filho Shlomo, até no nome dele já tem Shalom. Então, Shlomo Ameller, ele que vai construir. Mas David Ameller, ele conseguiu, ele teve a alegria, primeiro, de fazer as fundações do Beit HaMikdash. Isso Deus permitiu que pelo menos alguma coisa, e não só alguma coisa, as fundações é o que mantém o prédio em pé. Então, Deus deu para ele o mérito de pelo menos poder construir as fundações, e ele conseguiu juntar todos os materiais, todos os recursos necessários para a construção do Beit HaMikdash. E essa alegria de saber que o filho dele, que vai construir, está escrito que a pessoa, ela só não tem inveja do seu filho e do seu aluno. Então, aqui, o David Ameller estava muito feliz de saber que quem vai ser o responsável pela construção do Beit HaMikdash vai ser o seu próprio filho Shlomo. Então, ele faz um cântico de alegria para demonstrar como realmente ele está contente e ele quer louvar Hashem. Então, a primeira parte são os primeiros 6 psukim aqui. São psukim do Sefer Divrei Hayamim, do livro de Crônicas, desses louvores que David Ameller ele está fazendo para Hashem. Depois tem outros 6 psukim, que são psukim do Sefer de Nehemia, um dos profetas do povo judeu,
Isso foi dito quando o povo judeu voltou para Eretz Israel, depois do exílio de Babel. Então a gente sabe que na época do primeiro Beit HaMikdash, o povo judeu foi exilado, o nosso Beit HaMikdash foi destruído, os judeus foram mandados para a Babilônia. Foi a época que, alguns anos depois, aconteceu toda a história de Purim, quando os babilônios foram atacados, depois dominados pelos persas, e foi nesse momento que aconteceu a história de Purim, e um pouco depois da história de Purim, justamente o filho da Esther, com o rei Ahasverosh, o rei Dariavesh II, ele permitiu a reconstrução do Beit HaMikdash, ele permitiu que os judeus voltassem para a terra de Israel. A verdade é que, infelizmente, uma minoria do povo judeu voltou para Israel, a grande maioria do povo judeu acabou continuando no exílio, não quiseram voltar, e aqueles que voltaram, liderados por Ezra a Sofer, eles tiveram o mérito de reconstruir o nosso Beit HaMikdash, e aqui vão ser os louvores que foram pronunciados por Ezra, que foram pronunciados por Nehemia, o nosso profeta, e os Leviim, os mais elevados entre os Leviim, eles pronunciaram esses louvores aqui quando eles voltaram para a terra de Israel, quando eles passaram o primeiro Hag com o Beit HaMikdash reconstruído. Imagina a alegria de poder novamente estar no Beit HaMikdash, que foi na festa de Sukkot, quando terminou Shmini Atzeret, que é, entre aspas, o 8º dia de Sukkot, eles fizeram esses louvores de agradecimento, de reconhecimento. Imagina a alegria, depois de tantos anos do exílio, você poder voltar a fazer um Hag dentro do Beit HaMikdash. E, por último, vão ser louvores que foram feitos por Moshe Rabbeinu, e esses louvores, na verdade, são parte da introdução do Shirat Hayam, que é o cântico que Moshe Rabbeinu fez, e o povo judeu eles fizeram depois da abertura do mar. Então, de novo, a gente está fechando o Psukei de Zimra com agradecimentos, com louvores, de enxergar a mão de Hashem, de enxergar os milagres de Hashem, e isso vai ser o finalzinho do nosso Psukei de Zimra, e a gente vai terminar isso, a gente vai ver tudo isso no final da aula que vem, com o Ishtabar. Ishtabar também são louvores. No Ishtabar, a gente tem 15 louvores que são feitos para Hashem, que, na verdade, se a gente pegar os louvores feitos por David HaMelech, os louvores feitos por Nehemia e os louvores feitos por Moshe Rabbeinu, a gente vai encontrar 15 louvores para Hashem, que justamente vão ser os 15 louvores que vão ser repetidos aqui no Ishtabar. Então, Bezrat Hashem, a gente vai começar hoje a ver essa parte desses louvores finais, e na aula que vem, Bezrat Hashem, a gente vai terminar o Psukei de Zimra, e eu já falo isso em todas as aulas, e eu vou continuar falando. Não tenho palavras para agradecer, Baruch Hashem, os alunos, porque quando a gente vai preparando essa aula, a gente vai aprendendo coisas tão incríveis, tão maravilhosas, e isso é Baruch Hashem, pelo mérito dos nossos queridos alunos e alunas. Então, vamos só, pelo menos, começar hoje. Vaivarer David et Hashem leinei kol hakal, e veio David HaMelech abençoar os nomes de Deus diante de todo o povo, diante de toda a congregação. Então, só entendendo, ele fez isso quando ele conseguiu juntar já todos os recursos para a construção do Beit HaMikdash. Ele fez um louvor diante de todo o povo judeu. Vaiomer David, e assim David HaMelech louvou o Criador do mundo em público. Baruch atah Hashem, Elokei Israel Avinu. Deus, você é a fonte de todas as brachot, que Deus seja abençoado. O Deus de Israel Avinu, o Deus de Yaakov Avinu. Peraí, por que só o Yaakov ele é mencionado aqui? Os comentaristas, eles trazem duas explicações, que Yaakov Avinu foi o primeiro que ele doou maaser, foi o primeiro que mencionou você doar maaser, você doar. Ele falou para Deus, quando ele está indo para o exílio, quando ele está indo para a casa de Lavan,
ele faz uma promessa para Hashem: Deus, se você cuidar de mim, se você me levar em paz e me trouxer de volta em paz, tudo que eu juntar durante esse tempo no exílio, eu vou te doar 10%. Então, daqui a gente tem, da mesma forma que David Amelech, ele está fazendo as doações, ele está juntando do povo as doações para a construção do Beit HaMikdash, ele está relembrando do Yaakov Avinu, que foi o primeiro que realmente trouxe esse conceito da doação do Maaser. E fora isso, o Yaakov Avinu, ele foi o primeiro também, quando ele estava indo para o exílio, ele está indo para a casa de Lavan, ele para no lugar onde futuramente vai ser construído o Beit HaMikdash, ele tem aquele famoso sonho da escada, com os anjos que estão descendo e subindo da escada, e ele vê Deus no topo da escada, ele entende que aquele lugar vai ser a casa de Hashem, ele chama aquele lugar de Beit El, a casa de Deus. Então ele sabia que naquele lugar ele é o primeiro da Torá que menciona a casa de Deus. O que é a casa de Deus? O nosso Beit HaMikdash. Ele é o primeiro na Torá que menciona o Beit HaMikdash e menciona o lugar onde o Beit HaMikdash ele vai ser construído. Por isso que David Amelech, nesse contexto que ele vai começar a construção do Beit HaMikdash, ele relembra de Israel Avinu, Israel, o nosso patriarca, Meolam Veadolam, e que Deus seja abençoado desde esse mundo até o mundo vindouro, que a gente possa também no mundo vindouro, para toda a eternidade, agradecer e louvar o Criador do mundo. Lecha Hashem Agdulá Veagvurá Veatiferet. Deus é tudo teu, a grandeza e o poder e a glória, Veanetzach Veahod, e a vitória e a majestade, que kol bashamayim uvaaretz, porque tudo que tem nos céus e na terra é tudo seu, Hashem. Lecha Hashem mamlacha veamitnaseh lekol erosh. Deus, teu é todo o reinado e toda a soberania sobre todos os líderes do mundo. Deus, ele controla tudo. Então, David Amelech, agora nesse momento de alegria, nesse momento de conquista, ele está mostrando que a gente não pense que a conquista é nossa, que nós estamos construindo o Beit HaMikdash, que nós conseguimos alguma coisa. Lecha Hashem, é tudo seu. Shamayim va'aretz, os céus e a terra. Você é o dono de toda a força, você é dono de todo o esplendor. Então, olha só que incrível, a gente sabe que a gente acabou de passar pela época de Sfirat HaOmer, e a gente sabe que tem 7 Sfirot. Sfirot é um conceito da Kabbalah, já falei algumas vezes, não sou conhecedor da Kabbalah, Bezrat Hashem, que um dia eu tenha mérito de poder entender, de poder me aprofundar, mas tem um conceito da Kabbalah das 7 Sfirot. Na verdade, as 7 Sfirot, que seriam, entre aspas, emanações do poder de Hashem, do Kavod de Hashem, aqui no mundo material, eles saem justamente desse versículo aqui, dessa brachá que David Amelech, esse louvor que David Amelech está fazendo para Hashem, Gdulá, Gvurá, Tiferet, Netzach, Hod, Mamlachá e Amitnaseh Lechol Erosh. Quais são as 7 Sfirot? São justamente paralelos disso, que são o Hesed. Hesed é a Gdulá, já explicamos que Gadol sempre se refere à bondade. A Gvurá é também uma das 7 Sfirot. A Tiferet, o esplendor. A Netzach, que é a vitória, o poder. Ve'ahod, Hod é a majestade de Hashem. Yesod, que é os fundamentos. E o Malchut, que é o reinado de Hashem. Então, desse passuk que sai as 7 Sfirot de Hashem, que a gente mencionou, que a gente foi durante a contagem fazendo o concerto da combinação das 7 Sfirot para Bezrat Hashem conseguir fazer o concerto completo da nossa alma. Na verdade, o que existe são 10 Sfirot, mas 3 Sfirot são Sfirot mais elevadas, que estão mais conectadas com os mundos elevados, e as outras 7 Sfirot estão conectados com os mundos
inferiores, por isso que a gente só fala das 7 esfirot, a combinação de 7 vezes 7, que a gente chega nos 49 dias. Ve'aosher ve'akavod milfanecha, e toda a riqueza e toda a honra estão diante de você, Hashem, tudo é teu. Olha a Navá, olha a humildade de David HaMelech, o poder que ele tem, e ele vence todas as guerras, e ele, Baruch Hashem, ele é muito rico, ele é muito prestigiado, ele não quer nenhum kavod para ele, Deus, toda a riqueza, toda a honra é só sua, nada é nosso. Ve'atá moshel bakol, e você governa tudo, Deus. O beyadcha koach ugvurá, e na tua mão está todo o poder e está toda a força. O beyadcha legadelu lechazek lakol, e está na tua mão fazer grande e trazer força para tudo, para todos. Ve'atá Elokeinu modim anachnu lach, então você, Hashem, nós agradecemos o mehalelim leshem tifartecha, e nós louvamos o nome do seu grande esplendor. Então, olha que incrível como a gente pode aprender com a Navá, com a humildade de David HaMelech, a sempre estar louvando Hashem, sempre estar reconhecendo a grandeza dele, o poder dele em tudo que acontece na nossa vida. Ao invés da gente ficar procurando coisas para se auto-louvar, ao contrário, que a gente enxergue que Hashem é o dono verdadeiro de tudo e que Bezrat Hashem a gente coloque a nossa emuná aonde a gente tem que acreditar de verdade. Bezrat Hashem, na aula que vem a gente leu o primeiro trecho, que são os louvores de David HaMelech. Na aula que vem a gente vai ver os louvores de Nehemia e de Moshe Rabbeinu, e vamos entrar no Shirat Hayam, o cântico que Moshe Rabbeinu e o povo judeu fizeram depois de testemunhar o enorme milagre que foi a abertura do mar. Shabbat Shalom para todo mundo.